Amados irmãos da Igreja Batista, um novo tempo, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui hoje para mais uma noite de oração, mais um culto de oração, e queremos falar nesta noite sobre o poder da oração na família. Essa relação tão importante entre a oração e a família. E como é que funciona esse poder da oração na família. E eu quero desde já, no nome do Senhor Jesus, abrir esse culto, esse momento de oração com uma oração. Amém? Então, vamos orar a Deus. Pai de amor, no nome do Senhor Jesus, aqui estamos na brecha para reter tudo que o Senhor tem para as famílias nesta noite. Nós pedimos que no nome do Senhor Jesus, o Senhor fenda os céus e nessa noite o Senhor responda orações, que o Senhor intervenha nos lares e que as famílias da Igreja Batista, um novo tempo, sejam abençoadas em o nome do Senhor Jesus. Seja conosco, Pai. Nós te agradecemos e já oramos através do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Para começar, meu amado, eu quero desde já te pedir, se você tem um pedido de oração, manda para a gente. Manda para a gente esse pedido de oração que você tem aí, porque nós, no final, nós vamos fazer um clamor por todas as famílias. E também nós vamos enviar o seu pedido de oração para o Ministério de Intercessão da Igreja Batista Nova Aliança. Então, não descuide. Mande para nós agora o seu pedido de oração, a sua necessidade emergencial, o que você está precisando da parte do Senhor, para que nós possamos fazer um clamor ao final desse programa e enviar o seu pedido para o nosso Ministério de Intercessão da Igreja Batista, um novo tempo. Amém? E eu quero separar nesta noite dois textos bíblicos que nós vamos nos basear para esse tempo de oração. O primeiro está em Atos capítulo 12, verso 5, que diz, deixa eu pegar aqui, Atos capítulo 12, verso de número 5. Diz o texto, Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto Pedro estava sendo guardado na prisão, a igreja fazia contínuo uma oração por ele. Esse é o primeiro texto de Atos, capítulo 12, verso 6. Agora, Atos 16. Vamos abrir aqui no Atos 16, nos versos 30 ao 33. Atos 16, verso 30 ao 33, que diz o texto, tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-os aos vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Eu quero falar sobre essa oração que é caseira, essa oração que não é feita na igreja, mas é feita dentro do lar. Quando aqui o texto diz que Pedro estava na prisão, mas a igreja estava orando aonde? A igreja não estava orando na igreja. A igreja estava orando nos lares.
E é ali nos lares que o poder de Deus se manifestou e visitou Pedro lá na prisão. Olha que coisa interessante. Eles estavam no lar, intercedendo por Pedro, e Pedro foi visitado pelo poder de Deus lá na prisão. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E também diz o outro texto, o texto de Atos, capítulo 16, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, meu amado, eu quero nessa noite que você faça o seu pedido aí, mande para nós. Nós queremos abençoar o teu lar ao final desta programação. Nós queremos pedir a Deus que venha intervir na sua família, seja lá qual for a causa, seja lá qual for a necessidade que você esteja passando nesse exato momento, eu quero orar por você. Amém? Mas vamos falar dessa oração no lar, que acontecia na igreja primitiva e que precisa continuar, porque a igreja primitiva, o livro de Atos, é um exemplo de que igreja o Senhor Jesus queria que continuasse o seu ministério aqui na terra. Então era através deste modelo que as outras gerações, depois dos discípulos, os pais da igreja, davam continuidade aos costumes que o Senhor Jesus ensinou. E um deles era esse tipo de oração. Oração nos lares. Isso é muito importante, amado. Porque um lar, quando ele tem essa devocional, tem essa vida de devoto a Deus, o lar é abençoado. Sempre será abençoado. Porque Deus ama esse trabalho. Deus ama que as igrejas, através das famílias, estejam juntas em oração nos seus lares. Não só pelos governantes, não só pela igreja, mas principalmente pelo lar. E eu quero levantar nesta noite uma questão. Por que nós, crentes, desse século 21, temos tantas dificuldades para ter reservado esse momento de oração nos lares? Por que isso acontece? O que nós perdemos ao longo da caminhada cristã? O que a igreja deixou perder ao longo da caminhada cristã para que hoje nós tenhamos tão poucas famílias que assumem que têm uma vida devocional, que têm uma vida ainda voltada para a oração dentro de casa? São os conflitos. Muitas vezes nós deixamos que os conflitos internos, as relações marido e mulher, as relações pais e filhos, nós permitimos que através de uma estratégia do inferno haja tanta celeuma, tanta discussão, tanto falatório, que quando chega um momento de orar, me permita a expressão, não tem clima. Não tem clima. E nós, às vezes, estamos lutando, nós, às vezes, estamos querendo algo de Deus, mas esquecemos esse pequeno detalhe. A primeira pessoa, as primeiras pessoas que precisam ser visitadas pelo poder de Deus, que precisam ser alcançadas por salvação, não é o seu vizinho, não é o seu colega de trabalho, não é o seu parente, são os da tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. E eu quero que nós venhamos refletir sobre isso. Ah, pastor, lá no meu lar é difícil. O meu marido tem um momento, o meu marido ele tem uma jornada de trabalho,
eu tenho uma outra jornada de trabalho, de maneira que a gente não consegue cruzar. A gente não consegue cruzar e ter um momento de devocional. E eu quero que você entenda que isso é normal, sim, que isso acontece nesse mundo secular, nesse mundo de corre-corre agitado que nós vivemos. Mas eu quero te dizer, nesta noite, que você precisa pontuar o que é prioridade na sua casa. Você não reserva um tempo para comer com a família, às vezes dentro de casa, às vezes numa lanchonete, numa pizzaria. Você não procura separar esse tempinho para estar com os familiares? Pois é. Por que não separar também um tempo para que a família esteja orando junto? E aí tem vários aspectos. Quais seriam? Lá em casa só eu sou convertida, pastor. Faz o seu momento. É a oração da sua família. Lá em casa só eu e meu marido somos convertidos, mas os meus filhos estão desviados, ou os meus filhos não foram alcançados ainda. Faz um momento de oração você e seu marido, e em primeiro lugar focando em alcançar os filhos. Mães, deem oportunidade para que o Espírito Santo comece uma grande obra na sua casa. Porque se nós não entendermos que orar pelas famílias, orar pelo nosso lar, é algo extremamente importante, nós vamos deixar isso a segundo plano. Vamos deixar isso de lado. E não é essa a vontade do nosso Deus e Pai. A vontade é que nós tenhamos, primeiro, um lar do Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Se você ainda não tem filhos, parentes alcançados pelo Evangelho, você já tem um grande motivo, à luz desse texto bíblico que nós acabamos de ler, você já tem um grande motivo para intensificar. Se você já tem esse momento de oração, você intensificar o tempo de oração. E se você não tem esse tempo de oração, você precisa criar. Pastor, o senhor não conhece lá em casa como é que é? Lá em casa é muito difícil. Lá em casa eu não vou conseguir. Amados no Senhor Jesus, eu estou falando de prioridades. Eu estou falando de uma questão que é sua, que precisa ser de alta valia para a sua família. Você não faz compra do mês? Coisa boa! Chegou com as compras do mês, abençoou os alimentos com ações de graça. Diz a palavra de Deus que tudo que é recebido com ações de graça é também santificado. Você tem um momento de fazer a compra do mês para alguns, outros quinzenal. Então nós temos momento para tudo. Temos momentos para ir para a igreja. E por que não termos momento de uma devocional, de um momento em que a família esteja reunida, intercedendo, primeiramente, por ela, pela família, e também pelos filhos, pelos vizinhos, os colegas de trabalho, enfim, o que não restará, o que não faltará são motivos. E você que não tem esse hábito, que precisa romper com essa barreira, precisa sobrepor essa dificuldade, eu quero te encorajar. Comece que uma vez na semana. Para quem não fazia dia nenhum, uma vez na semana, já é um grande avanço. Quem sabe a turma goste, passa de uma vez para duas, talvez 3. Quando você vê, meu amado, isso acaba se tornando um hábito.
no seio da família. E aí você deixa de fazer deste momento um momento de obrigação para ser um tempo de prazer na presença do Senhor. Mas eu quero voltar ao assunto que eu estava falando, a dificuldade de reunir. A dificuldade de reunir. Meu amado, Satanás, ele está com toda a fúria contra as famílias. Satanás tem feito de tudo para derrotar as nossas famílias. Ele tem feito de tudo para atrapalhar o plano de Deus para as nossas famílias. E se você recuar, se você retroceder, ele já vai se sentir vitorioso. O que você precisa fazer? Entender que você precisa brindar os seus. Você precisa brindar a sua casa. Você precisa entender que há poder na oração. Você só vai levar isto a sério. Você só vai fazer desse momento um momento único, exclusivo, se você dar importância para a oração. E a palavra de Deus, ela é muito clara ao dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se só tem um crente no lar, esse um crente é o sacerdote do lar, sendo homem ou mulher, ele é o sacerdote porque ele é a representação de Deus para aquela família naquele momento. Daqui a pouco um ou outro é alcançado, já são dois, daqui a pouco toda a família é alcançada pelo poder da oração. Amados, no Senhor Jesus, eu quero dizer uma verdade muito firme aqui nesta noite. Nós não temos uma noção do poder que há na oração. Nós não temos noção desse poder que há na oração. Se tivéssemos noção do poder que há na oração, nós orávamos muito mais. Deus pode fazer coisas maravilhosas no teu lar. Casamentos que estão destruídos, casamentos que estão vivendo de aparência, pode levar esse casamento à presença de Deus. Senhor, eu quero um casamento verdadeiro, eu quero um casamento bíblico, eu quero que haja amor, seja transparente diante de Deus, seja verdadeiro diante de Deus. Se as coisas não estão boas, não estão caminhando bem na sua casa, não fique orando por mil coisas, pelos missionários, pela igreja, pelo governo. Ore pela sua família, cubra a sua família com intercessão. Com intercessão. Nós temos uma coisinha em nossos lares. Não estou fazendo nenhum discurso aqui fundamentalista, mas nós temos uma coisinha nos nossos lares. Agora são duas coisinhas que dividem muito as nossas famílias. Meu amado, se você tirasse 15 minutos para tocar o minuto do apagão. Explica isso aí, pastor. Que minuto do apagão é esse? Todos os celulares desligados, televisão desligada. Agora vamos buscar a face do Deus vivo. Parece um discurso fundamentalista, conservador, mas é bíblico. O problema é o quanto a nossa caminhada cristã está longe do que a Escritura propôs como vida e vida em abundância. Isso precisa ser valorizado, meu amado. Como você tem momento para trabalhar, momento para dormir, precisa ter um momento para guardar os seus em oração. Não é questão de obrigação, precisa ser algo prazeroso, precisa ser algo devoto. Daí a palavra
devocional. Se o filho não quer participar por enquanto, faz você e sua esposa. Eu vou dar ordem para ele participar. Não é por força nem por violência. Você e sua esposa. Daqui a pouco o filho vai começar a sentir uma ambiência, um ambiente modificado. Vai sentir algo natural, um comportamento, as brigas vão começar a diminuir, os falatórios, as discussões. É a presença de Deus entrando dentro da família. Quando você adora a Deus, quando você ora a Deus, você atrai a presença de Deus para dentro do seu lar. É fato, é fato. É só você começar a orar. Você começa a ver que Deus vai sendo atraído para dentro do seu lar. E Deus quer abençoar muitas famílias, mas nós ainda oramos muito aquém do que deveríamos orar. Nós temos um momento de oração muito forte, como estou tendo agora na igreja, agora através do YouTube. Nós estamos tendo um momento de oração forte, uma oração abençoada. Daqui a pouco nós vamos fazer o clamor. Desde já, repito, envie o seu pedido de oração, que nós queremos levantar um clamor pelas famílias, mas não podemos, escuta aí, recebe aí, meu irmão, não podemos ficar à mercê, na dependência de tão somente da oração do pastor e da oração da igreja. O texto que nós lemos diz que a igreja estava reunida na sua casa e Pedro estava na prisão. O que é que isso nos ensina também? Liderança. A liderança estava em apuro e a igreja, dentro do ambiente familiar, orava pela liderança, no caso aqui de Pedro. Olha o poder. Houve um terremoto, celas foram abertas, tudo pelo poder extraordinário da oração. Você não tem noção, meu amado, minha amada, você não tem noção do poder que há na oração, do poder que há na oração. E faça disso, nem que comece. Deixa eu explicar uma coisa. Recebe aí, meu amado, recebe aí. Nem que comece de uma maneira pesada. Como assim pesada? Forçosa. Não tem tanto prazer, é algo novo, é algo que está sendo implementado àqueles que não têm este hábito, esta prática. No início vai ser pesado mesmo. Vai dar vontade de parar logo. Hoje não vamos orar não. Houve um aborrecimento entre marido e mulher e hoje a gente não vai orar. São barreiras que você vai enfrentar. São barreiras que você vai enfrentar. Se começar assim meio que forçosamente, ainda que comece com este viés, com esta intenção, daqui a pouco, aleluias, aleluias, daqui a pouco, aquilo que era forçado vira uma experiência sobrenatural. E você vai passar a ter não a obrigação de orar, você vai passar a ter o prazer de orar pela sua família. Quando você começa a ver os sinais e as maravilhas acontecerem dentro do seu próprio lar, você vai começando a confiar cada vez mais no Deus a quem você serve. É um sinal hoje, é outro sinal amanhã. É você começar a orar pela família, daqui a pouco é um filho teu. Olha, eu fui promovido. Olha, eu tive essa bênção. Você vê mudança de atitudes.
Mudança de comportamento é muito comum, lares que a paz ela está um pouco ausente, a paz está assim batendo na porta e não tem chance de entrar, porque é muito conflito, muita guerra, muita luta. Quando você ora, a graça de Deus é derramada sobre a sua família e tudo aquilo que está fora do lugar, Deus começa a colocar no seu devido lugar. Então você aí, que tem uma questão que tem impedido você de orar, mande para a gente aqui. Mande aí o seu pedido de oração. Lá em casa a dificuldade é essa, pastor. É horário, confusões. Nós não oramos sozinhos. Mande para a gente. Eu quero orar. Eu quero orar no final desse programa. Eu quero orar pela sua família e quero mandar o seu pedido de oração lá para o grupo de intercessão, para o Ministério de Intercessão da Igreja Batista Um Novo Tempo. Eu quero que mais pessoas te ajudem neste trabalho, que mais pessoas te ajudem a romper com essa dificuldade que as famílias encontram de se reunirem dentro do lar para o momento de oração. No começo é difícil, amados. Eu quero confessar, os amados, em nome do Senhor Jesus, no começo é difícil como tudo nessa vida. Toda nova empreitada, toda nova rotina, ela no começo esbarra em um obstáculo aqui, outro obstáculo ali, mas quando você determina, aconteça o que acontecer, seja lá como for o meu dia, eu vou ter o meu momento devocional com a minha família. Você vai experimentar dentro do seu lar coisas maravilhosas. Sabe qual é o meu desejo, meu amado? Sabe qual é o meu desejo? Que a sua casa seja uma casa de paz. Outra coisa que acontece quando nós temos o hábito de orar dentro de casa, entre nós, dentro da família. Quando a pessoa de fora, o visitante, o teu parente, o teu amigo que te visita, eles percebem que estão entrando num lugar diferente. A presença de Deus. A cada vez que você se reúne para orar, é como se você dissesse ao Pai: seja bem-vindo, Deus, seja bem-vindo à nossa casa. Jesus, seja bem-vindo à nossa casa. Espírito Santo, seja bem-vindo à nossa casa. E quando você vai desenvolvendo esta prática salutar, espiritual, saudável, que é a oração em família, você percebe a diferença quando recebe alguém de fora. Ele pode nem te dizer para não deixar um ambiente constrangedor, mas ele, no fundo do coração, ele fica pensando: tem algo diferente nesse lugar. Tem algo diferente nesse lugar. A Bíblia diz que havia lares que Jesus visitava com mais frequência. Por quê? Já parou para pensar? Por que tinha lares que Jesus visitava com mais frequência? Porque ele era atraído pelaquela família. Era atraído pelaquela família. Os apóstolos, diz a Escritura, que quando eles entravam numa casa e sentiam um espírito de confronto, uma resistência, diz a Escritura que eles limpavam a sandália, os pés e saíam, como sinal de que aqui não é um lugar bom para pousar. E aí nós temos o ensinamento da paz.
Quando você entrar no lugar e ali houver uma pessoa de paz, a paz repousará sobre aquela pessoa. Se não tiver, retornará por você. Então, meu amado, cada vez que você vai colocando questões financeiras, questões de saúde, questões de relacionamentos, meu amado no Senhor Jesus, segura aí que essa é forte. Não jogue as questões familiares que você tem, desavença, marido e mulher. O marido briga muito com o filho. A mãe briga muito com o filho. Os dois filhos têm brigado muito. Não coloque isso para debaixo do tapete. Seja franco diante de Deus. Quando orardes, sejais francos diante de Deus. Pastor, ensina isso melhor. Vou ensinar. Fale a verdade. Há necessidades principais, há necessidades fundamentais, as quais você precisa interceder, orar pela sua família. Talvez você hoje está orando por uma casa nova. Glória a Deus. Quem não quer uma casa nova? Talvez o seu foco hoje é uma casa nova. Talvez o seu foco hoje é uma promoção no emprego. Eu estou orando para que Deus me dê uma promoção. Talvez o seu foco seja um filho. Minha esposa, nós estamos orando para que ela fique grávida, gestante. Talvez o seu foco é uma viagem. Você pode ter vários focos, mas talvez Deus, agora, antes de dar tudo o que você tem pedido, Ele quer dar primeiro aquilo que você precisa. Às vezes você está orando por um carro novo, mas Deus quer te dar mais amor, para você ter amor pelo teu filho, compreensão pelo teu filho, suportai uns aos outros em amor. A gente carece desse amor. Se tem uma coisa que na sua oração familiar você precisa invocar o poder de Deus, é a presença do amor de Deus dentro da sua família, porque a palavra diz que o amor esconde, o amor afasta multidões de transgressões. Livro de Provérbios. Então, se tem uma coisa que é essencial no lar cristão, é o amor. Ele é o vínculo da paz, ele é o vínculo da perfeição, é ele que vai dar liga nas relações. Marido e mulher, pais e filhos, presença do amor. Talvez não seja o amor, talvez seja o perdão. Quantos lares vivem sem paz, porque não foi desenvolvido o perdão dentro do lar. E eu quero, no nome do Senhor Jesus, pedir para que você, que tem um lar em que há desavença, em que o perdão não foi bem trabalhado, tira um dia, o dia do perdão, reúne a família. Não deixe aquela situação do dia dos pais, eu estou com aquilo atravessado, aquele dia minha filha, aquele dia meu filho. Tira um dia para reunir a família e, com muita transparência e honestidade, perdoais uns aos outros. Começa pela casa. Perdão. Desenvolva perdão. Sabe por quê? Eu falo agora para os pais e para as mães. Se teu filho, esposa que me escuta, não vê você liberando perdão ao seu marido, se teu filho, marido que me escuta, não vê você liberando perdão para a sua esposa, ele vai entender que essa prática é uma prática normal.
e ele vai entrar lá na relação dele futura, no casamento dele, pensando que isso é o certo. Ah, como Jesus gosta. Ah, como Jesus gosta quando qualquer um de nós, quando cometemos algum erro, a gente tem a humildade de voltar atrás e dizer: meu amor, me perdoe, eu errei. Ah, isso atrai muito a presença de Jesus para a tua casa, meu amado. Você não tem noção o quanto você tem que romper com esse paradigma. Não, ela que errou. Não, ele que errou. Ah, quando cada um reconhece o seu erro, cada um reconhece a sua fraqueza. A Bíblia diz que confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Maridos, converse com as vossas esposas. Olha, eu tenho acertado aqui em casa nisso. Mas também tenho errado nisso. Ah, isso é a porta escancarada para que Jesus entre na sua família e faça uma obra poderosa. Jesus falou: eu não vim para os sãos. Eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas eu vim para os doentes. Ah, pastor, eu não estou doente não. Será? Será que essa alma totalmente limpa? Será que com a forma que você tem se expressado com seu filho transmite ira ou transmite amor? Há uma recomendação bíblica: pais, não tratais com ira. Não tratais com ira os vossos filhos. Para quê? Para que não os desanimeis. Quando você não sabe tratar o seu filho de maneira correta, de uma maneira, às vezes, contundente, forte, sim, porque isso também é um gesto de amor, firme, ser firme, mas saber ser firme. Porque diz a Escritura: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita no tempo certo, quão boa é. Tem hora para ter a chamada DR na família. Na hora que o marido chega do trabalho, não. Essa hora não. Essa hora é a hora que ele vai relaxar, você vai esperar. E depois, no momento oportuno, a palavra dita no tempo certo, quão boa é. Isso é bênção para o seu lar. A oração vai trazendo consigo estes ajustes. Famílias são imperfeitas mesmo. Famílias têm questões mesmo. Tem problemas sim. Mas quando você faz da oração uma atração, para atrair a presença de Deus para o seu lar, Deus vai corrigindo todas as coisas. Eu agora quero orar por você. Sim, você aí que nesse momento está passando por uma grande dificuldade. Você que nesse problema está dizendo: só a graça, pastor. Você até que está pensando em terminar a sua relação conjugal, misericórdia. Há poder no nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo espírito de separação na sua família em o nome do Senhor Jesus. Abaixa a sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero invocar o poder de Deus para que essas questões todas, esses ensinamentos todos que hoje foram ministrados aqui, você receba como uma semente que caia em terra fértil. Abaixa a sua fronte, abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, eu vou orar por você. Pai, eu no nome do Senhor Jesus, eu abençoo esse lar. Pai, eu no nome do Senhor Jesus, eu declaro que esse lar é teu. Se hoje ainda não existe uma paz completa, uma paz que reine em todos os momentos, eu peço que no nome do Senhor Jesus, o Senhor vá revelando as razões das crises, as razões
das intrigas e traga amor ao pai, à mãe, aos filhos. Haja um ambiente em que o Senhor sinta prazer em estar no meio dessa família. Ajude-os, ó Pai. Eu sei que toda família enfrenta lutas. Eu sei que o diabo tem tentado destruir a família de todas as maneiras, mas que nós possamos priorizar a devocional, que nós possamos priorizar a separação de um tempo para estarmos juntos em oração enquanto família. Pai, eu abençoo as famílias da Igreja Batista Um Novo Tempo, as famílias que nesse exato momento estão com pessoas enfermas. Eu invoco a unção de Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Em nome do Senhor Jesus, todo caso de enfermidade, doenças, dores, no nome do Senhor Jesus, eu impetro a bênção sobre esse lar. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar aos lares que falta compreensão, renúncia, amor, transparência, que todas essas virtudes, que teu Santo Espírito possa convencer aquele que está errado do seu erro, para que, entendendo que está errado, atraia a sua presença. Eu libero a bênção do Senhor para todas as famílias da Igreja Batista Um Novo Tempo, que elas sejam abençoadas, que elas sejam visitadas com a tua presença e que haja um lar onde o Senhor Jesus queira entrar e fazer mudanças, fazer melhorias, trazer toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais. Eu assim abençoo os lares da tua igreja. Eu abençoo os pedidos que nos chegaram. Todos os pedidos que nos chegaram até aqui, eu os abençoo pedindo a tua providência, Pai. Pedindo a tua providência em o nome do Senhor Jesus, e que todas as famílias da Igreja Batista Um Novo Tempo sejam abençoadas, se considerem abençoadas em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, uma sexta-feira abençoada e um final de semana abençoado. Cultive oração dentro da família. Você vai ver a transformação do seu lar para a glória do Senhor Jesus. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Amém?